Égua sênior de marcha batida, mais um bom campeonato. Tivemos que tirar uma égua para claudicação aí na fase final do concurso. Com certeza estaria brigando e disputando a cabeceira desse campeonato. É o que agregou bastante, aí ficando a média. Sempre apartando os animais de melhor diagrama, os animais de marcha na frente. Então aí as duas éguas que nós apartamos, as duas castanhas pelo diagrama, as éguas pela dissociação, realmente as duas éguas mais dissociadas do campeonato. A terceira égua já apartando o grupo, de movimento muito bom, mas já desperdiçando um pouco mais anterior e não tendo diagramação das duas éguas à frente. Então foi o divisor de águas. 5 em relação à égua da sexta colocação, aí são as duas éguas que pecaram um pouquinho mais no diagrama de marcha, já pecando um pouquinho mais também na apresentação, mas em contrapartida, a égua da quinta colocação terminou com um movimento um pouco melhor, mais coordenada, perna um pouco mais potente em relação ao animal de trás, ligeiramente um pouco mais dissociada em relação à égua da sexta colocação, e sem sombra de dúvida com estilo um pouco melhor. A égua da sexta colocação já amassa um pouquinho mais, já fica um pouco mais verticalizado o movimento e perde um pouco também no diagrama, onde a égua à frente terminou ligeiramente mais dissociada, por isso a definição. Entre a quinta e a sexta, aí a crescente já vem pelo diagrama. A égua tordilha é mais machada, é mais dissociada, terminou com a perna, com o movimento de anterior ainda mais solto, mais articulado, descrevendo um pouco mais semicírculo em relação ao animal de trás. Quando a gente reúne a toada, a égua castanha já tende a ficar um pouquinho mais cadenciada na diagramação, onde a égua à frente mantém a distribuição dos tempos de apoio. Então ganha na perna, ganha no anterior um pouco mais solto e também um pouco mais ampla, e na montada, aí sem sombra de dúvida, na maciez, na comodidade, na condução, também a égua à frente foi superior, por isso a definição. 3 e 4, aí a gente já parte pela égua que foi o divisor de águas, uma égua de bom movimento, uma égua marchada, dissociada, égua terceira colocação, já levou vantagem na estabilidade corpórea, já levou vantagem no trabalho do posterior em relação ao animal de trás, e também, sem sombra de dúvida, na coordenação do movimento. A égua de trás fica um pouco mais verticalizada, as duas passando um pouquinho mais no anterior, tanto a égua de terceiro como também a égua da quarta colocação, se assemelhando um pouco mais, mas a gente tem a seu favor a tordilha, a estabilidade, o trabalho da perna, tem a postura, a montada, a condução, a amplitude e o movimento um pouco mais potente, também junto à dissociação ligeiramente um pouco melhor, por isso a definição. Entre segundo e terceiro, aí se a gente for ver o movimento, até agrada um pouquinho mais o da tordilha de trás, movimento um pouco melhor, e o trabalho da perna um pouquinho mais com flexão, trabalho do jarrete, mas aí a marcha da castanha é, sem sombra de dúvida, uma égua bem mais dissociada em relação ao animal de trás. A gente está sempre na linha do diagrama, na linha da naturalidade dos animais um pouco mais marchados, e aí, sem sombra de dúvida, é ampla a vantagem da castanha no grau de dissociação. A tordilha passou um pouco mais anterior, ficou um pouco mais verticalizada, e quando a gente encurta a toada das duas éguas, aí fica nítido a dissociação um pouco mais evidente da castanha sobre a tordilha, que já fica um pouco mais cadenciada, perde um pouquinho a qualidade da dissociação e da distribuição dos tempos de apoio, onde a castanha mantém a postura, mantém a obliquidade, mantém o conjunto de frente ainda mais natural, a tordilha já tende a debruçar um pouco mais, passa no antemão e já transmite um pouquinho mais parcela. Então a égua castanha pecando um pouquinho no movimento, mas é ampla vantagem no estilo, na montada, no adestramento, no grau da dissociação, e aí quando a gente faz rédea livre nas duas éguas, também mantendo um pouco mais o diagrama em relação à égua de trás, a dissociação à castanha, por isso a definição. E 1 e 2 foi a soma das duas éguas de trás. Ela tem um movimento tão bom da terceira égua com a dissociação também da castanha à frente. Então a gente juntou as três éguas, é o resultado da segunda com a terceira, somando a égua castanha que puxa a fila, mas aí com ganha no movimento, ganha no trabalho da perna, é mais ampla, é mais elástica, as duas muito próximas na dissociação, na distribuição dos tempos de apoio, mas aí a gente opta sempre para os animais com movimento, ganhando mais terreno, gastando menos energia. A égua de trás muito machadeira, mas nota os seguros, quando a gente vai alongando, ela é um pouquinho mais curta, já compensa um pouquinho mais com o tronco e aumenta um pouco mais a frequência da passada. Então a égua castanha ganhando ainda na amplitude, na elasticidade, no estilo, na montada, temperamento um pouco melhor, está mais solista em relação à égua de trás, está um pouquinho mais sanguínea, então também pontuando na comodidade e no temperamento de sela. Gesto melhor, mais ampla, mais elástica, mais estável, postura as duas muito boa, mas volta a pontuar a montada por estar um pouco mais correta, mais fácil de ser conduzida, por essa definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.